Saudações, amada igreja. Quero neste momento convidar-te daí de casa, junto à tua família, para que com todo o coração, com todo o júbilo, possamos nesta manhã engrandecer o nosso Deus. Ofereça a Ele o melhor louvor que tu tens. Amém. Amém. Consolador das nações, Senhor dos exércitos.
completely. Paz e graça, amados irmãos. Esse é o tempo das nossas ofertas de dízimos e eu quero convidar o irmão a irmos para a palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 39. Então, diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós
o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercedeu por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, quando lemos nessa palavra aqui, nós vemos assim um cuidado especial que Deus tem para conosco. E uma das coisas interessantes que aqui faz menção é esse amor que Ele tem por nós, que foi capaz de entregar o seu Filho, e também que, independentemente de que situação, Ele continua sendo esse Deus fiel, esse Deus que não existe nada que pode nos separar desse amor que Ele tem por nós. Então, eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse ofertar ao Senhor refletindo nisso, nesse amor que Ele tem por nós, nessa entrega que Ele fez pelo seu Filho, essa generosidade que Ele tem tido para conosco. Então, eu gostaria que nós pudéssemos trazer as nossas ofertas com esse reconhecimento de que Deus, Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos ser fiel para com Ele, assim como Ele tem sido fiel conosco, independentemente das circunstâncias. Ele continua sendo fiel, Ele continua nos cuidando, continua nos guardando. Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse amor. Senhor, oh Deus, nós te damos graças, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E no nome de Jesus também queremos te agradecer pela provisão que tem sido, ó Deus, porque independente das circunstâncias, independente das situações que nós temos vivido, o Senhor tem nos dado o necessário para que a gente possa viver. O Senhor tem cuidado de nós, por isso nós te damos graça e queremos nesse dia te ofertar com esse coração sincero, esse coração aberto, esse coração de reconhecimento de que tudo vem de ti, Pai. Em nome de Jesus, queremos entregar tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, na tela tem os números que são os detalhes do banco da igreja, mas também tem o número da irmã Joaquina, que é o ponto 24 e a M-Pesa. O irmão pode efetuar a sua oferta usando essa plataforma, mas se tiver alguma dificuldade, também pode contactar o seu líder ou o supervisor, ele pode ajudar a encaminhar a sua oferta. Então, que Deus abençoe, tenha um bom culto. Amém. Bom dia, amados irmãos. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom estar aqui hoje para mais uma vez compartilharmos da palavra do Senhor. Amém. Na semana passada, Pastor Boa esteve aqui compartilhando a mensagem Expandir além de você. E nos baseamos naquele que é o nosso texto do ano. Lá em Isaías, no capítulo 54, nos versos 2. Onde precisamos de ampliar, expandir, alongar e firmar o reino de Deus. Para tal acontecer, temos que ser totalmente dependentes de Deus. Por quê? Porque nós enfrentamos desafios no nosso dia a dia. Sem a dependência de Deus, nós não iremos conseguir alcançar aquilo que fomos chamados como peregrinos, como embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui a dependência de Deus é muito importante. A questão de depositar a nossa confiança e a nossa fé em Deus é muito, mas muito importante. E a partir da palavra do Senhor, nós podemos tirar aqui um exemplo nós a seguirmos. Alguém que era dependente
que depositava toda a confiança em Deus no percurso do seu ministério, que é o apóstolo Paulo. E nós estaremos a ver, a meditar e a expor essa palavra lá em Coríntios, no 2 de Coríntios, capítulo 4, nos versos 7 até 18, que vamos ler juntos. Diz a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas as que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Queremos que fale conosco nesse dia, nos direciona nesse dia, faça com que a gente perceba que mesmo sabendo que somos fracos, frágeis, mas o poder que está em Ti, Senhor, nos faz caminhar. Então te damos graças por tudo isso, Pai, no nome de Jesus. Então, o tema que nós vamos dar, o título da nossa mensagem hoje é Tesouros em Vasos de Barros. Esse é o tema que nós vamos dar. Irmão, nos capítulos anteriores, Paulo estava refletindo sobre o seu ministério, o seguir a Cristo, a sinceridade e a confiança no Espírito Santo. Nesta passagem, que também acabamos de ler, Paulo continua a fazer a exposição da sua convicção pessoal no ministério diante dos problemas e dificuldades, incredulidade e luta. Então, verificamos aqui que Paulo, ele continua a expor a sua convicção pessoal, independentemente dos momentos, das lutas que ele estava enfrentando. Então, Paulo é um exemplo que nós temos para poder seguir. Ele não renunciou à sua convicção. Ele não recusou aquilo que ele acreditava. Paulo não recusou. Diferentes dos seus oponentes, nós vemos vários comportamentos que caracterizavam os oponentes de Paulo. Vamos destacar aqui pelo menos 3 desses comportamentos. Vergonha. Eram pessoas de má conduta, pessoas que não eram um exemplo a ser seguido. E Paulo não era assim. A segunda característica que você pode encontrar é a decepção dos oponentes de Paulo. Por outra, nós podemos dizer malandros, mãos, faziam truques para poder ganhar massas. O terceiro
nós vemos distorcer. Os oponentes de Paulo se caracterizavam por distorcer a verdade. Eram pessoas que manipulavam. Eles queriam ganhar as pessoas e eles manipulavam a verdade para poder ter seguidores. Então, vemos essas características que Paulo não adotou, não aceitou. Aquilo que era parte dos seus oponentes, Paulo não aceitou. Então, em contraste disso, a ministração de Paulo era clara, aberta, honesta. Ele não precisava induzir as pessoas para responder à sua mensagem como faziam os seus oponentes, mas ele confiava no Espírito Santo, ele confiava no poder do Espírito Santo para poder falar na consciência dessas pessoas. Afinal, podemos dizer com toda clareza que convencer é o trabalho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence e não nosso. Como a palavra, lá em João, no capítulo 16, nos versos 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então Paulo, ele não usava artimanha, não usava astúcia para enganar ou para conseguir ganhar massas. Paulo era claro na sua mensagem, na mensagem da salvação. Ele era muito claro e ele trazia essa mensagem, simplesmente essa mensagem. O Espírito Santo fazia ali o trabalho. Mas contudo, Paulo enfrentava lutas. Paulo, como já dissemos antes, ele tinha oponentes. E esses oponentes sempre ficavam em cima de Paulo. Paulo passava por esses momentos de dificuldades. É por isso que Paulo vai falar aqui no capítulo 4, ele vai trazer alguns problemas que ele estava enfrentando, algumas dificuldades que ele estava enfrentando. Então vamos tocar aqui 2 pontos para poder perceber as lutas de Paulo, mas o foco que Paulo tinha para a eternidade. Então, vemos aqui Paulo a falar sobre o seu ministério. Ele começa a dizer, nos versos 6 do capítulo 4, ele vai dizer assim: nós carregamos a preciosa e espantosa luz do conhecimento de Deus na face de Cristo. Paulo vai começar dizendo assim: o poder de Deus em nós, o poder de Deus que se manifesta em nós. E ele vai fazer um contraste. Aqui há um paradoxo, porque Paulo vai fazer um contraste do poder de Deus em nós e a fragilidade que nós temos. É por isso que ele fala do tesouro em vasos de barro. Pois, quando falamos de vaso, é algo frágil. E é isso que Paulo está a dizer, que existe um tesouro dentro desse vaso. Esse poder de Deus se manifestando neste vaso. Esse vaso que somos nós. Esse vaso que está sujeito à imperfeição. Esse vaso que pode se romper em qualquer altura. E esse paradoxo que Paulo vai trazer, o poder de Deus dentro deste vaso, esse vaso imperfeito e esse vaso que pode se romper em qualquer altura. E nos versos 7, Paulo diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que tudo supera é de Deus e não nosso. Independentemente das dificuldades e da luta, nós temos esse tesouro, nós temos o poder de Deus se manifestando sobre a nossa vida. Esse barro, esse vaso é algo frágil, mas o poder de Deus se manifesta dentro desse vaso de barro. Em particular, nesse versículo que nós lemos, eu quero tirar 3 palavras-chave para entendermos esse paradigma que Paulo fala. A primeira palavra é uma palavra grega que é ostrakinos. Ostrakinos se refere feito de terra, argila. A gente já sabe que provavelmente nós temos vasos dentro da nossa casa e esses vasos de facto são feitos de argila. A areia que se faz esse vaso é argila.
o vaso, por si, ele tem uma utilidade. Esse vaso tem uma utilidade, mas entendemos que a utilidade é temporária. Ela pode ser útil, mas esse vaso é temporário. É isso que Paulo, ou esses versos, podem nos fazer entender a fragilidade desse vaso. Esse vaso pode se romper em qualquer altura, pode se quebrar em qualquer altura. Porque ela é feita de areia, ela é feita de terra. E Paulo, ao lermos isso, compreendemos a fraqueza que esse vaso pode ter, ou a limitação que esse vaso pode ter de duração, porque ela vai fraquejando e pode se quebrar e finalmente ela pode se dissolver. Então essa é a primeira palavra-chave que nós encontramos. A segunda, a palavra-chave que nós encontramos também é em grego, skeos. Skeos quer dizer vaso, jarra, prato. Em tudo, skeu quer dizer um recipiente. Um recipiente, e aqui é usado como figura, esse recipiente que é usado aqui nesse texto, somos nós, seres humanos. Esse recipiente, a figura que é figurativo de falar de vasos, mas pretendendo dizer nós é que somos esse vaso, nós é que somos esse recipiente onde atua o poder de Deus, independentemente da fragilidade que nós temos, mas é nesse recipiente onde Deus vive, onde o poder de Deus atua sobre esse recipiente. Então, o nosso foco não deve ser no recipiente, não deve ser, porque o recipiente tem uma limitação. O nosso foco deve ser naquilo que está dentro do recipiente, o conteúdo que está dentro do recipiente. E repetindo o que Paulo fala ali nos versos 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios, está a dizer que à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o poder de Deus que opera dentro deste recipiente. E o outro que Paulo vai falar, a terceira palavra-chave é dínamos. Dínamos é... Acho que nós já vimos ou já brincamos, para aquele que é criança, já brincou com algo que gera energia, algo assim bem pequeno que vamos manipulando até que ele possa gerar energia ou possa transmitir essa energia. Dínamos, então, é esse poder que é gerado todos os dias na nossa vida, que Deus vai gerando essa energia, essa força, esse poder todos os dias na nossa vida, apesar, como eu disse, apesar de ser esse elemento frágil, esse vaso que pode se quebrar, pode chegar à ruptura, mas a manifestação de Deus em nossas vidas, todos os dias, Deus se manifestando sobre todos os dias, vai nos dar essa capacidade de podermos lutar, de podermos enfrentar, de podermos ir todos os dias como peregrinos e como embaixador da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo vai querendo demonstrar aqui, que não tem nada a ver com o recipiente, mas é o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. É o amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós podemos sentir incapazes, mas Deus, o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas, nos capacita, nos dá força de nós continuarmos a caminhar e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lindo mesmo, lindo saber que eu sou um vaso frágil, mas o poder que habita em mim é bem maior que a minha fragilidade. E aí Paulo agora vai começar a falar sobre a pressão de todos os lados, porque ele começa a falar o poder que está esse vaso frágil que tem esse poder, mas depois ele vai começar a descrever os problemas do dia a dia, a pressão de todos os lados. Depois, quando nós lemos nos versos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Neste texto nós encontramos, ou Paulo expõe 4 pares de palavras. As primeiras, nós vemos a primeira, a dificuldade,
que o barro enfrenta, e a segunda, a esperança que o tesouro oferece. Então vamos aqui mencionar esses 4 pares de palavra que Paulo coloca ou que Paulo expõe, mostrando as lutas constantes, as lutas diárias que o vaso enfrenta. O primeiro par de palavras é pressão. A palavra diz assim: somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados, quando nós falamos atribulados, já nos mostra a situação de aflição, nos mostra a situação de problema. Nós passamos os problemas do dia a dia, enfrentamos perturbações, somos oprimidos, seguidos, nós estamos numa situação de aflição. E Paulo, ao descrever perante os seus oponentes, a descrever esse texto perante os seus oponentes, perante o seu percurso do dia a dia, Paulo está fazendo aqui a demonstração das lutas constantes, dos momentos que ele está passando como peregrino, como embaixador do reino de Deus. Ele está dizendo que ele é atribulado, ele passa por um momento de perturbações, ele passa essa pressão, há momentos que ele está aflito. Há um momento que ele está aflito, porque ele vê essa luta constante dos seus oponentes contra ele. Ele vê a situação que ele passa todos os dias no pregar o Evangelho de Cristo. Ele se encontra momento de perturbação, ele encontra-se como oprimido, ele encontra-se nessa aflição. Mas depois, ele diz assim, mas, como diz a palavra, diz perturbado, mas não angustiado. Na primeira situação, vê-se que ele está perturbado, é como se fosse ele está encurralado num sítio, sem saída. Mas ele diz que ele não está angustiado. Por que não está angustiado? Porque ele sabe aquele que está dentro dele, o poder que está nele é maior. Então não há razão dele estar com medo, porque a angústia dá-nos aqui a razão de medo. Uma pessoa que anda com medo, uma pessoa que fica na incerteza. Mas Paulo está dizendo assim, que não há razão de eu ter esse medo. É verdade que eu ando com problemas, às vezes eu estou oprimido, estou na aflição, mas eu não vivo angustiado, porque eu sei que o meu Deus, aquele que está dentro de mim, é maior que os meus problemas. E é isso que Paulo vai dizendo, que ele não está angustiado, independente da pressão, independente da aflição que ele passa, ele confia em Deus, porque em Deus se encontra a liberdade, em Deus se encontra a saída. E quando você está vivendo uma situação de tribulação, de luta, como peregrino, como embaixador de Cristo, como aquele que proclama e anuncia o Evangelho de Cristo, como aquele que pretende ampliar, aquele que pretende estender, aquele que pretende alongar, aquele que pretende afirmar, você vai entender que essas lutas são constantes. Você irá passar por aflição, você irá passar por luta, mas não precisa ficar angustiado, porque Deus está em controle de toda a situação. Amém? E o segundo par de palavras que nós temos é confusão. Ao lermos de novo o texto, lá nos versos 8, diz assim, perplexo, porém não desanimados. Porque há momentos, de facto, que a gente está perplexo. Porque o que significa perplexo? É um estado mental de confusão. Paulo está dizendo que há momentos na caminhada dele como peregrino, como embaixador, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele ficou perplexo. Paulo está dizendo que há essa confusão, estar perdido, ficar em dúvida, ficar incerto. Há um momento que acontece na nossa vida, nós paramos e dizemos, mas Senhor, por que isso está a acontecer? Deus, mas por que eu estou a ter essas lutas? Por que eu estou a ter essas dificuldades? Por que eu estou a passar isso à medida que eu anuncio o seu Evangelho? Eu estou sendo
perseguido, ou as pessoas não estão entendendo, porque os judeus, eles não respondiam à mensagem de Paulo. E isso deixava Paulo talvez confuso, porque talvez Paulo queria ali uma aceitação dos judeus, mas os judeus, eles não aceitavam a mensagem de Paulo. Isso poderia trazer a confusão mental para Paulo. Isso poderia trazer uma situação de dúvida para o próprio Paulo, uma situação da incerteza. Então, há momentos que nós temos isso, de estarmos perplexos na nossa caminhada como discípulo, mas a resposta diz que, mas não desesperado, desespero, alguém que já não pode, já não consegue mais ir, eu estou desesperado, por isso vou ficar sentado, vou ficar aqui, vou ficar de vez parado. Paulo está dizendo assim, ainda que haja essa confusão em mim, eu não estou desesperado e eu irei continuar a proclamar o Evangelho de Deus, porque em Deus eu encontro o meu auxílio, em Deus eu encontro toda a minha força, por isso que eu recorro a Ele. Então não há razão de desespero, não há razão de se sentar, não há razão de ficar totalmente parado, não há razão, porque Deus, o poder, esse poder que está dentro desse vaso, esse vaso frágil, o conteúdo que está lá, continua se manifestando na nossa vida, continua a nos dar a força de nós podermos ir. Então é isso, podemos estar perplexos, mas não desesperados, porque Deus está no controle. Deus é o dono de todas as coisas. O terceiro par de palavras é perseguidos. Perseguido significa ser atormentado, aborrecido, chateado, especialmente no caso concreto de Paulo, por causa da sua crença. O que quer dizer que Paulo estava a ser aborrecido? Ele era perseguido, atormentado, pessoas falavam, aborreciam ele, chateavam Paulo por causa da sua crença. Seguiam Paulo para tentar perturbar o próprio Paulo. Ele era atormentado por tudo. E nós passamos isso. Tem pessoas que nos perseguem por causa da nossa fé. Tem pessoas que tentam nos chatear por causa da nossa fé. Tem pessoas que nos atormentam todos os dias, porque nós cremos em Jesus Cristo, porque nós aceitamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós vemos essa situação onde Paulo está sendo perseguido, sendo atormentado, talvez chateado, insultado por tudo quanto ele era, por tudo quanto ele pretendia na proclamação do Evangelho. Então Paulo está sendo perseguido. Nós vemos essa situação aqui, mas Paulo diz assim, mas não abandonado, não é isso? Não abandonado, é lindo, querido irmão, não abandonado. Hebreus, capítulo 13, nos versos 5, diz assim, seja a nossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixará, nunca jamais te abandonarei. Nosso Deus é um Deus de promessa. Ele cumpre com a sua palavra. Ele nunca irá nos abandonar. Ele nunca irá nos deixar sozinho. E é isso que Paulo está vendo, que Deus nunca abandona ele, nunca deixará a ele. Ele pode ser perseguido, mas o nosso Deus está do nosso lado. Não é assim como Jesus fala lá em Mateus capítulo 28, diz assim, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso, porque a palavra de Deus, a fidelidade de Deus em estar conosco é maravilhosa. E Ele está sempre conosco, mesmo no momento que você está sendo perseguido, as lutas estão acontecendo, Deus continua a ser o Deus que cumpre a promessa. Amém? E o último par de palavras é abatidos. Né? Abatidos. E nós temos aqui, diz assim, Coríntios, voltamos ao Coríntios, diz assim, abatidos, porém não destruídos. Eu penso que aqui Paulo fala mais numa maneira física, numa maneira de lutas físicas, psicológica, que ele era colocado, porque abatido nos dá a ideia aqui de uma força, atacar com força para poder derrubar. E eu tenho certeza que Paulo passou por violência física, violência psicológica para poder derrubar a ele. Mas mostra também, como diz aqui a palavra em 2 de Coríntios, no livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 11, diz assim a palavra. No seu capítulo 11 diz,
nos versos 23. São os ministros de Cristo? Falou como fora de mim? Eu ainda mais em trabalho, muito mais, em prisões, em açoite, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Então, tudo isso nos remete a uma situação de violência física que Paulo passou. Então, entendemos aqui que houve essa tendência de ser atacado, de quebrar-se esse vaso, destruir-se esse vaso. Mas, de novo, diz que podemos passar por essa situação, podemos ser abatidos, mas não seremos destruídos. Por quê? Porque o nosso Deus está em controle de todas as coisas. Nós não seremos destruídos. Como diz a palavra do Senhor, Jesus diz que neste mundo vós tereis aflições, nós teremos luta, mas nele nós temos paz, porque a nossa paz vem do Senhor, o nosso descanso vem do Senhor. Ainda que nos atacam, nos abatem, nós não seremos destruídos, porque quem luta para nós é maior que os nossos problemas. Amém? Então, dando aqui continuidade no segundo ponto, que é o ponto de conclusão que Paulo está fazendo, e ele se foca, para onde Paulo se foca, lá nos versos 17 a 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando em nós as coisas que se vê, mas as que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais e as coisas que não se vê são eternas. Então o foco de Paulo não era acerca desse mundo. O foco de Paulo não eram os problemas que estava passando. Como já vemos aqui no texto, diz que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória. Muito excelente. Então Paulo não estava pensando só naquelas lutas, naquelas dificuldades constantes, mas ele estava a pensar a eternidade com Cristo. Era isso que ele estava pensando. E vê aqui que a glória eterna excede todos os problemas momentâneos, todas as lutas que nós passamos, todas as dificuldades que nós temos como peregrinos, como embaixadores da proclamação do Evangelho de Cristo. A glória, essas todas as dificuldades que nós passamos, a glória eterna é muito maior. Então é o que nós esperamos, é o que nós almejamos ter, ou estar na glória eterna de Cristo. Então, não são as dificuldades que você está passando como peregrino, não são as lutas que você está tendo que vai desanimar a você, não são essas coisas que vão impedir de você continuar a ampliar, de você continuar a estender, de continuar a afirmar, de continuar alongar. Não são essas coisas que você vai ter. Nós continuaremos a ampliar, estender, alongar e afirmar. Não desista, que essas coisas não sejam um calcanhar do Aquiles para que você não proclame, para que você não caminhe, para que você não anuncie o Evangelho. Então, é isso que nós encontramos ao vermos a vida de Paulo, mostrando esse vaso frágil, esse vaso com dificuldade, mas reconhecendo o poder que se encontra nele, que é maior que ele. Ele continua a caminhar sem reservas de proclamar a Jesus. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para você, amado irmão. Essa é a mensagem que eu quero colocar sobre a sua vida e dizer assim: querido irmão, eu quero encorajar, ao vermos essa vida de Paulo, ao reconhecer que ele é um vaso frágil, mas percebendo o poder que se manifesta sobre ele, esse tesouro que está lá dentro do vaso. Paulo confia em Deus de todo o coração, está disposto a enfrentar todos esses problemas. Então eu quero encorajar a você, também como discípulo, também como anunciador da palavra de Deus, manter-se firme, confie no Senhor, tenha fé no Senhor e vá, amplia, estenda,
alonga a firma e não tenha esses obstáculos na sua vida impedindo que você possa proclamar a mensagem de Deus. Deus abençoe. Eu oro que essa palavra trocou o seu coração no nome de Jesus. Amém.